Presidente, a gente está aqui na ilha, né, de Bom Jesus dos Passos. Eu queria saber do senhor qual a importância de vir, né, trazer a Câmara Municipal aqui até o povo para discutir essa lei. Na realidade, a importância é fazer com que a população participe do que será mudado na luz, para que nós possamos ouvir a população, identificar qual é o interesse que a população realmente tem nessas mudanças e transformarmos isso em projeto e realizarmos a vontade do povo. Na realidade, cada um com seus pensamentos, iremos pegar o pensamento daquelas pessoas que têm as melhores propostas para que possamos transformar isso em projetos e colocarmos para votar até mais ou menos o dia 20 de dezembro, para que venha beneficiar toda a população de Salvador. É isso que nós esperamos que tenha participação popular, por isso que nós estamos aqui hoje, para que toda a população possa opinar e aí nós fazermos o melhor em relação ao projeto. Naturalmente, muito importante, durante a apreciação desse projeto 310/2023, que dispõe sobre alguns ajustes na LOAS, a gente legitimar todo o processo. Na última terça-feira foi realizada a audiência pública na Câmara Municipal de Salvador, quando todo o relatório do projeto foi lido, bem como as emendas. E hoje estamos aqui na ilha com o povo, convocando toda a comunidade, já que o projeto também versa sobre áreas dispostas também na ilha. E iniciaremos a audiência pública para poder não só explanar todo o projeto, acolher sugestões, fazer o entendimento da comunidade e, enfim, criar um parecer, um relatório e se posicionar na votação favorável ou contra. Naturalmente, na última terça-feira, a gente conseguiu compreender o projeto, entender a necessidade dessas alterações, desses ajustes, haja vista o tempo que se tem sem qualquer tipo de interferência, seja do poder público, seja do executivo ou do legislativo. Volto a frisar que é um projeto do Executivo, é um projeto que é necessário para que a gente faça os devidos ajustes e a comunidade possa estar hoje transitando e uma convivência com as devidas disposições que com certeza vem para poder criar um ambiente de convivência muito melhor. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberto o início dos trabalhos, ao passo que cumprimento a todos e a todas presentes nesta mesa, vereadores, membros da comissão e da subcomissão técnica. Convido o presidente da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Cidinho, para que faça presidir a cerimônia. Bom dia. Seguindo no entendimento do nosso presidente Carlos Muniz, que me conferiu essa presidência da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, gostaria de dar início à audiência pública que versa sobre o projeto de lei 310/2023, que altera a lei 9.148 de 8 de setembro de 2016, lei de ordenamento do uso e da ocupação de solo do município de Salvador e de outras providências. Registrar a presença do vereador Arnaldo Lessa, vereador Anderson Leal, registrar a presença da subcomissão técnica na figura da nossa querida Kátia Carmelo, Marcos Vinícius Gonçalves e Diego Brito. A ideia da audiência pública proposta é tratar do projeto de lei citado outrora, legitimando, explanando, acolhendo sugestões da população, da comunidade, para que a gente chegue no entendimento final e possa proceder com a votação do projeto com a legalidade e a legitimidade necessária para todo o processo que envolve a Câmara Municipal. A subcomissão técnica, ela foi criada para que pudesse fazer os devidos estudos e passo a palavra para a senhora Kátia Carmelo, que irá proceder com a leitura e explanação do projeto de lei. Em seguida, abriremos para o tempo de 5 minutos a fala dos participantes e dos membros da mesa. Com a palavra a nossa amiga, senhora Kátia Carmelo. Gente, eu vou ficar em pé, tá?
Eu vou ficar em pé porque o calor está demais. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a todos a presença. Vocês são parte integrante fundamental nessa alteração que nós estamos fazendo. A rigor não é uma alteração, mas é uma regulamentação de um instrumento que nós já previmos na lei, né? De forma que vocês possam atuar melhor, preservar melhor, proteger melhor o patrimônio, proteger o meio ambiente. E é um olhar mais profundo, porque nós hoje temos cerca de 18 áreas, entre 16 e 18 áreas que são previstas como áreas de proteção de recursos naturais em Salvador, mas só 3 delas são regulamentadas. Por que nós partimos para a ilha? Porque a gente entendeu que a ilha precisava de um olhar mais firme e mais contínuo do poder público municipal, não deixar tão vazio, tão de lacunas na hora de licenciar, né? Eu falava recentemente aí a dificuldade que nós tivemos de licenciar aqui o posto de revenda de gás, que pela legislação não poderia ter na ilha um posto de revenda de gás. Vocês ficariam reféns de ficar o barco indo e voltando toda hora para poder trazer botijão de gás quando vocês fossem precisar. São coisas nesse nível que a gente está propondo regulamentar para que fortaleça e faça com que vocês tenham uma condição de vida muito melhor, semelhante ao que nós temos na sede, né? Eu vou fazer, antes de mais nada, eu vou fazer uma colocação em relação à última audiência que nós colocamos, de alguns pontos que foram levantados, mas são coisas muito simples, né? Houve uma queixa dizendo que fragilizava os instrumentos de controle ambiental. Pelo contrário, nós estamos fortalecendo e criando normatizações, criando permissões e criando restrições. E todas elas mediante autorização de concessão dos alvarás. A expectativa é que a Secretaria de Ordem Pública coloque um posto avançado aqui para que nós possamos fazer vários licenciamentos. Tanto a Prefeitura Bairro hoje ela já tem essa estrutura um pouco maior para isso, para que nós tenhamos hoje estrutura aqui para atender ao cidadão que mora tanto em Bom Jesus quanto em Ilha de Maré e na Ilha dos Frades, tá? E o disciplinamento de competências. Depois, ao decorrer da apresentação, vocês vão entender melhor. A competência é uma competência municipal, é uma competência prevista na Constituição. O ordenamento do solo cabe ao município, é responsabilidade do município fazer com que o município, com que as pessoas que estão aqui, vivendo aqui, exercendo sua atividade aqui, promovendo seu desenvolvimento econômico, promovendo a proteção ambiental, promovendo a proteção do patrimônio histórico, que tenham condições de executar, de fato, todas essas ações, tá? Não é uma alteração de lei, é uma regulamentação de lei, com pequenos ajustes e alterações na lei daqueles pontos que eu coloquei, das atividades que não seriam permitidas, que passarão a ser permitidas, das hierarquizações viárias que a gente deve ampliar para a ilha. Houve uma demanda, inclusive, para a dona Ana Santos, que fizesse uma consulta com a comunidade, porque a expectativa é que nós possamos dar nomes a todas as ruas e que isso seja uma questão colocada pelo munícipe, porque a gente sabe que as ruas normalmente têm seus nomes que são nomes populares e a gente quer sacramentar isso, né? Então a gente deve ter hoje a nomenclatura, não ficar sem nomes de rua nas ruas, né? E a partir daí a gente poder hierarquizar a via, ainda que a gente não tenha a mesma classificação viária que tem em Salvador, porque nós não temos avenidas, não temos grandes ruas servidas por transportes públicos, mas nós temos hoje um transporte público bem pequenininho que eu vi aí para poder a gente circular na ilha. E assim vocês conseguirem ter possibilidades de implantar determinadas atividades que hoje não poderiam, porque aqui é praticamente via de pedestre. Se a gente considerar via de pedestre pela legislação, você não pode colocar nada.
Você não poderia colocar nenhum consultório dentário, você não poderia colocar nenhum um comércio um pouquinho maior, um mercado um pouco maior, você não conseguiria colocar por conta dessa hierarquização viária. Então, são questões que a gente precisa dirimir. Isso é feito ao longo do tempo, não é quando for fazer a revisão do plano, não. Quando for fazer a revisão da LOAS, não. As leis, elas são mutantes ao longo do tempo, de forma que ela se adeque, ela se adapte à realidade local e saneie os vazios e as lacunas e todas aquelas situações que o gestor não tem condição de prover a pessoa que está lá, vivendo e sofrendo pelas condições que não consegue implantar sua atividade, né? Eu vou passar a leitura do relatório. O relatório, ele vai fazer uma alusão ao projeto de lei. É um projeto de lei com 10 artigos apenas, é pequeno, mas temos algumas emendas que impactam diretamente em vocês, e aí eu serei um pouco mais detalhista. Eu vou passar um pouco mais rápido a questão do relatório, falarei um pouco sobre as questões que demandarão a autorização do Poder Municipal para o exercício das atividades, e assim a gente poder disciplinar comércio ambulante, poder disciplinar local de atracamento de barco, obras que possam vir a ser feitas na ilha, questões de proteção ambiental, quais são as áreas de proteção ambiental rigorosa que não pode acontecer nada. Quais são aquelas áreas que são voltadas para o turista, quais são aquelas áreas que são voltadas para o turista da cidade de Salvador, né? Aquelas áreas que são, na minha ótica, são as primordiais, são as áreas dos moradores, das pessoas que aqui vivem, aqui usufruem, aqui estão necessitando de todos os serviços públicos que o poder público municipal pode prover. A gente está a uma certa distância. Eu, por ter estado em Madre durante muito tempo, sei que muitas coisas das necessidades da ilha são providas pelo município de Madre de Deus, mas Salvador está hoje com um olhar muito mais próximo para a ilha, para que a gente possa tentar fazer com que Salvador esteja aqui dentro. Não só estejamos no mapa, mas que a gestão pública esteja aqui atendendo ao munícipe. Não por isso nós estamos com o presidente da Câmara de Vereadores aqui, né? Ele está aqui porque justamente ele veio ouvir, inclusive, as demandas de vocês em função dessa temática, né? Mas porque ele entende que vocês são parcela importante da população e que precisam realmente ser atendidos. Vamos lá. Em atenção ao quanto dispõe o ato 41 de 2023, que é a nomeação da comissão técnica, eu estou aqui enquanto representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que avaliou o projeto do Executivo para assessorar a Câmara de Vereadores, né? Então, é Prefeitura e Câmara de Vereadores. E apresentamos a seguir o relatório preliminar elucidativo acerca do conteúdo do projeto de lei do Executivo, e cumpre salientar que é um relatório preliminar. Por quê? Porque nós ainda estamos ouvindo vocês. Isso pode ser alterado, pode ser acrescido, pode ser modificado, né? Uma vez que, considerando a natureza do PL proposto pelo Executivo, indica essa comissão técnica em ato primais a sua avaliação plenária, a execução das audiências públicas a fim de promover o amplo conhecimento e debate junto à população soteropolitana. Acrescentamos nesse relatório a análise das emendas propostas ao citado PL até o fechamento deste primeiro apontamento. Versa o projeto sobre alterações propostas a trechos da Lei de Ordenamento e também das leis 8164 de 2012 e 8165 de 2012, que tratam da ilha, né, que tratam das áreas de proteção de recursos naturais da ilha, das áreas de proteção de culturais e paisagísticas da ilha. Áreas APCPs e APRNs, respectivamente, instituídas no município de Salvador e geograficamente delimitadas no Plano Diretor de 2016. Por aí vocês tiram. A lei é de 2016, essas áreas foram delimitadas em 2016 e até hoje não havia tido uma regulamentação. Por conta disso, os vereadores decidiram fazer acontecer, né? Que já estava demorando. São 7 anos de atraso
para que isso aconteça e que a gente consiga, de fato, fazer com que a ilha tenha seu desenvolvimento econômico sustentável acontecendo. O projeto de lei dispõe de 11 artigos, que vem dirimir trechos da LOUS que suscitaram dúvidas em sua aplicabilidade, identificadas desde a sua edição. Tais imprecisões vêm acarretando retardamento das análises das solicitações encaminhadas ao município, vez que ensejam deliberações subjetivas para a sua efetiva conclusão. Eu, particularmente, hoje desenvolvo minhas atividades na coordenação de atividades. Então, quando alguém aqui pede um alvará de funcionamento para colocar um bar, eu vou ter que analisar se a via permite o bar. Em alguns casos, não. Por isso eu citei a questão da revenda de gás. Não podia. Nós tivemos que solicitar o poder discricionário do prefeito Bruno Reis para que nós pudéssemos autorizar a instalação daquela revenda de gás aqui. Tá? São situações como essa que a gente precisa elucidar, né? Garantindo que o gestor tenha segurança jurídica, que nada vai criar problema para ele depois, para que ele possa liberar determinadas atividades. Considerando isso, o Executivo Municipal submete à Igreja Casa o projeto de lei cujas considerações são: o artigo 1º prevê ajustes entre as poligonais delimitadoras do uso do solo, mais nas áreas da Avenida Paralela, na Avenida 29 de Março, rezoneia um trecho no bairro do Rio Vermelho, ajustando a realidade para as atividades local. Nós temos esse problema também na sede, áreas que hoje você chega, a rua é toda comércio, mas pela lei só podia residência. Então, todo mundo fica com alvará provisório, porque não tem condição de exercer sua atividade. E altera a poligonal da Azul do Parque Tecnológico em atendimento ao quanto norteia o processo de criação do referido parque há 25 anos atrás. Né? E a gente tem uma defasagem de algumas regulamentações. Esse artigo saneia vazios e inconsistências identificadas durante as análises das solicitações de licenciamento ambiental, construtivo e de atividades nas áreas indicadas. Um minuto, por favor. Sente ali, meu filho. Não, eu vou ficar com ela. Temos uma cadeirante entrando. Consegue empurrar um pouquinho para lá? Ela vai entrar de ré. Ela vai fazer baliza. Não, pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui a serviço de vocês. Gente, bom dia, desculpe. Bom dia, fique tranquila. Tranquilo? Bom dia, o presidente da Câmara. Prazer. Vamos dar seguimento, então. O artigo 1º, basicamente, é sede, né? As alterações. No 2º artigo, o Executivo Municipal corrige uma lacuna dos parâmetros urbanísticos na área de influência do aeroporto, Luiz Eduardo Magalhães, acrescentando as disposições restritivas de gabarito de altura impostas pela ANAC. Hoje nós temos um problema que demanda um atraso nas análises de licenciamento, porque todas as análises no entorno do aeroporto têm que ser submetida a Recife para que depois nós possamos fazer a análise aqui. Então, a ANAC nos cedeu os mapas de restrição de gabarito e restrição de ruído, como zonas de ruído que são, para que nós acrescentemos a nossa lei e a partir daí a gente já faça uma análise mais contundente. Se houver necessidade, aí sim a gente questiona o poder que a sede deles fica em Recife, tá? O artigo 3º é uma alteração na 8164, que é a PRN de Pituaçu, também passa por uma regulamentação. Não há alteração na poligonal do parque, pelo contrário, nós mantivemos a poligonal do parque, mesmo em detrimento do plano de manejo previsto na legislação estadual ser menor,
Mas a questão aqui é só a gente sacramentar as zonas de entorno do parque que já são definidas como áreas de ocupação controlada, como áreas de manejo, para que nós tivéssemos uma correção de limites, usando as vias como limitadores e os seus potenciais construtivos, tá? Também é mais para a área de Salvador. Ela promove uma acomodação das áreas de APRN ao tentar reduzir o imbróglio jurídico, trazendo segurança jurídica nas tomadas de decisão. O imbróglio jurídico que eu falo são justamente as leis sobrepostas estaduais e municipais, as nossas mais restritivas em relação à estadual, tá? O artigo 4º é aquele que apresenta o mapa da PRN de Pituaçu, justamente para poder a gente fazer ali a definição de todos os zoneamentos, onde a gente tem todas essas áreas predefinidas. Essa APRN será depois, cada área dessa que for passível de ocupação, que são áreas institucionais, são áreas de plano de manejo, são áreas de ocupação controlada, são zonas de especial interesse social, que são aquelas ocupações informais que estão consolidadas, inclusive precisando de verba federal para serem recompostas, terem suas áreas, terem o seu processo de urbanização de fato executado, mas que para isso a gente precisa estar com ela regulamentada. Sem a regulamentação, a gente não consegue trazer verba federal para regulamentar uma zona de especial interesse social. Vocês vão ver que existe também aqui na ilha uma área que está determinada dessa forma e por isso a gente também define essa poligonal justamente para que a gente possa buscar a nível federal, dentro dos projetos de Minha Casa Minha Vida, aqueles projetos que existem para que a gente possa fazer a urbanização, seja revestimento de fachada, seja reurbanização, seja implantação de quadras de praças, o que a gente puder fazer para poder melhorar a qualidade e a quantidade de unidades habitacionais nesses espaços. O artigo 5º, ele trata da dispensa do certificado de licença de dispensa e do licenciamento ambiental para empreendimentos do tipo parcelamento urbano, tipo loteamento, reloteamento, remembramento, desmembramento, reurbanização integrada e condomínios de lotes em áreas situadas em ZEPAM, especificamente das ilhas do município. Desde que não é liberar por liberar, não é dispensar por dispensar. Desde que os parâmetros de ocupação já tenham sido definidos em legislação específica, a exemplo dos zoneamentos ecológicos econômicos. Aquela área que estiver no APRN e tiver seu zoneamento ecológico econômico já predeterminado, essas áreas terão a dispensa porque já possuem todos os parâmetros definidos em lei. De parâmetros esses que normalmente, né, a gente não faz, se não for assim, a gente consulta os órgãos gestores da APA e os técnicos dos órgãos que também legislam sobre a área, seja ele federal, seja ele estadual, tá? Só salientando que, infelizmente, o órgão gestor da Baía de Todos os Santos não está instalado ainda. E esperamos que isso aconteça o mais breve possível. O artigo 6º, por conseguinte, é o seguinte: quando você for fazer qualquer tipo de empreendimento nas ilhas, que seja junção de lotes, você tem essa casa aqui e a casa aqui do lado, você quer juntar as duas para construir uma só, você é uma licença de remembramento. Para isso, eu não preciso lhe dar uma licença ambiental, eu dispenso esse tipo de licenciamento, porque já é uma área consolidada e os parâmetros urbanísticos já estão definidos, certo? Somente nesses casos, tá? O artigo 6º, por conseguinte, seguindo a linha de raciocínio dos parâmetros urbano-ambientais, previamente definidos de forma clara e objetiva, dispensa a solicitação das AOPs para as referidas, porque toda a área de parcelamento urbano exige antes uma análise prévia. Estando numa situação como essa que eu coloquei, não há necessidade de eu ter... Diga. Nós temos aqui que a gente chama de outeiro. É uma área que é da igreja. Toda documentada, tal, pertence à igreja. Não está escutando, não? Não, mas não... Aí, essa área, ela pertence à igreja, a qual a Irmandade é dona de metade de tudo isso, metade da ilha,
nós temos todas as escrituras, e aí, por sua vez, chegou aos nossos ouvidos que foi desapropriado. A prefeitura ela não procurou o provedor. Então, para a Irmandade, continua sendo da gente. Então, pelo que eu estou vendo, a gente continua sendo dono, mesmo assim não pode construir? Não. É isso? Não. No momento que o poder público desapropria, a posse muda. A rigor, a desapropriação foi útil. Para a Irmandade? A rigor é o domínio útil. A prefeitura tem que indenizar a questão das construções que existem, porque a posse plena é da União. Em se tratando de ilha e não sendo sede do município, então a posse é da União. Tem que a prefeitura vai, como deveria já ter comunicado isso, mas vai fazer, não sei como no vídeo não. De qualquer sorte, faz parte de uma PRN. É uma área de proteção de recursos naturais. Essa coisa que vocês estão trazendo para a comunidade, não deveria ser antes discutido com a comunidade, porque assim a gente está sabendo disso depois que está pronto. Não está pronto ainda. A gente está trazendo agora para discutir com vocês. A gente ainda não aprovou. O que está é justa a audiência é exatamente para isso, para ouvir vocês. A gente não sabia. A gente não sabia de uma coisa tão importante, né? Eu espero que vocês consigam reverberar isso para poder apresentar, justamente. Vamos lá. Seguindo. Resumindo esses dois artigos, se a legislação que já determina os parâmetros urbano-ambientais e que zoneia e regula a área objeto da análise, não há que haver necessidade de requerimento de análise prévia para o estabelecimento dos parâmetros, uma vez que a lei é clara, ela já define, né? O artigo 7º, a gente indicou a supressão, considerando o dispositivo ter sido informado, que foi informado, já ter sido revogado. Né? É uma lei que já foi revogada pela 8550 em 2014. É uma área que fala sobre a área de proteção de patrimônio. É uma lei que foi revogada em 2014 e ela já foi regulamentada, inclusive, pelo decreto de 2016. Então, a gente suprimiu esse artigo, era uma área de proteção cultural e paisagística em Salvador que estava se propondo uma alteração, né? Mas lá na área de Salvador, na sede. O artigo 8º visa facilitar uma abordagem cartorial. Nós temos na lei, quando você vai fazer o passeio da sua edificação, você tem, nas grandes avenidas, isso também na sede, você tem aquele impacto e aquela obrigação de doar uma parte do seu lote de forma que você coloque 5 metros de passeio ao longo da sua testada. Isso criava um grande problema porque esse instrumento de doação no cartório é complicado, é demorado, demanda tempo. E isso trazia muita dúvida, suscitava muita dúvida junto aos procedimentos cartoriais, porque demanda, inclusive, a assinatura do prefeito das escrituras de doação. Ou seja, era um trabalho muito prolixo e que o passeio, quando ele é instalado, ele já é público. A lei já define que todo passeio é público. Se a lei diz que todo passeio é público, não precisa um instrumento de doação fático, né? A gente exige apenas que haja a implantação dele. Tendo a implantação, ele já é subjetivamente área pública, certo? O artigo 9º acrescenta uma hierarquização viária à Rua da Gratidão. Foi aquilo que eu falei, que vocês vão passar por esse processo ainda aqui, né? Em que a gente reclassifica a hierarquia, ou seja, digamos assim, para ser clara, você tem uma via que é só de pedestre, você tem uma via que passa um ônibus, mini ônibus, tem outra que você já passa um outro ônibus maior, tem outra que você passa o metrô. Cada pista dessa, ela tem um nível, né? O de vocês, como não tem transporte público motorizado, é via de pedestre. No caso aqui, a gente está hierarquizando a Rua da Gratidão, em Salvador, porque quase todo mundo lá tem alvará provisório, porque ela estava como via local até hoje. Ou seja, uma via que não seria, supostamente, servida de transporte público quando é. Então, atualizando a base, atualizando as informações locais, a gente está hierarquizando essa via de forma que a gente possa regularizar todas aquelas atividades que hoje estão instaladas ali, né? Dando hoje, não só valorando os imóveis que lá estão,
porque os comerciais que têm suas atividades, na hora de vender, se você não puder botar sua atividade, o preço vai lá para baixo, né? E a mesma coisa com os usos residenciais. Por fim, os outros 2 artigos, você vê como a lei é curtinha, o 10º e o 11º, eles apresentam os dispositivos que vão ser revogados em função dessas alterações que estão sendo propostas e o prazo inicial de vigência dessa lei. Né? Dessa forma, entendendo a definição da cidade como sendo um organismo vivo e em constante evolução, na busca da melhor forma de equilibrar as funções sociais que potencializam seu crescimento com segurança jurídica e regramentos claros que permitam ao gestor deliberar acerca das solicitações a ele encaminhadas, assinala o Executivo Municipal o compromisso em atualizar, modernizar e garantir a transparência e a segurança jurídica no trato com o desenvolvimento urbano socioambiental sustentável no município. Normalmente eu costumo dizer que o desenvolvimento econômico ele pode sim andar aliado à preservação ambiental. Nós só precisamos ter os regramentos claros do que pode e do que não pode ser feito, daquilo que a gente pode alcançar, daquilo que a gente não pode fazer. Né? Passamos então às 4 emendas que foram apresentadas, 3 delas que dizem respeito diretamente a vocês e que entende essa comissão são princípios para poder a gente fazer hoje o desenvolvimento econômico de vocês que estão aqui, o desenvolvimento sustentável do patrimônio ambiental que vocês têm e o patrimônio histórico que vocês guardam. A primeira emenda, ela acrescenta, a primeira e a segunda emenda, elas acrescentam dispositivos a 8164, né? Uma de Jaguaribe e a que não é tanto relativa a vocês, mas é de Salvador, né? Em que a gente faz o zoneamento daquela PRN, hoje dentro de um corredor de expansão urbana da cidade de Salvador. Então ela precisa estar definidos os parâmetros certos para a gente saber como a gente vai implantar, o que a gente pode aprovar, o que pode ser ocupado, o que não pode ser ocupado, de que forma o que pode ser ocupado vai ser ocupado e o que você vai trazer de contrapartida social para as comunidades que estão instaladas ali no entorno. Né? Então, a ideia é que a gente tenha, dentro desse zoneamento, a garantia de que a gente vai preservar o meio ambiente, mas a gente vai garantir à população a sua sustentabilidade econômica. O termo sustentabilidade, ele é ambiental e ele é econômico. Nós não podemos entender Salvador uma cidade que ainda tenha 300 mil habitantes. Né? Uma boa parte da legislação de Salvador ela foi concebida quando Salvador tinha 300 mil, depois uma outra que já tinha 1 milhão, a nossa progressão é geométrica, Salvador hoje tem 3 milhões de habitantes. Então a realidade é completamente diferente e a gente precisa garantir a habitação, a gente precisa garantir emprego, mas a gente também precisa garantir a preservação, tanto ambiental quanto a do patrimônio histórico. A segunda emenda, a gente vai colocar as áreas de proteção de recursos naturais, ou as chamadas APRNs, foram criadas no sistema Savan, que elas foram criadas no Plano Diretor de 2008, foram incorporadas ao Plano Diretor de 2016 e foram zoneadas na lei de 2016, que é essa que nós estamos alterando. A sua institucionalização e demarcação propõe promover a proteção à fauna e à flora ali existente e a sua regulamentação permite que o munícipe a usufrua de forma sustentável e equilibrada. Quando você tem um patrimônio ambiental, não significa dizer que você não pode tocar. Tem algumas áreas que você pode fazer o turismo ecológico, mas tem outras que são aquelas que são as chamadas áreas intocáveis. Mas quando a gente tem o turismo como uma das atividades principais da cidade, e a gente precisa hoje mostrar à população que nós não temos só o nosso turismo histórico, nós também temos um patrimônio ambiental que é as ilhas de Salvador. As ilhas de Salvador são um patrimônio ambiental de Salvador. O que de fato temos de proteção.
né? Então, nós precisamos garantir que essa região tenha a sua sustentabilidade ambiental, tenha o seu turista chegando, mas de forma que o turista que chegue não degrade. Porque o turismo predatório também é muito ruim e esse a gente não quer. Né? Turismo predatório a gente quer distância. As duas emendas citadas acrescentam dispositivos à lei que regulamentou 3 das... Obrigado. Elas regulamentam 3 das APRNs instituídas pela lei do PDDU e pela lei de ordenamento. Como salientado pelo ilustre Edil, autor da emenda, não obstante passados 7 anos desde o seu último marco legal, as APRNs carecem de regulamentação há bem mais tempo. Assim, as emendas propõem a garantia, através da sua regulamentação, da conservação do ecossistema em seus diversos aspectos, sejam eles ecológicos, geológicos, históricos ou culturais, sua fauna, sua flora, e visa disciplinar as atividades e a implantação de infraestrutura que atenda aos munícipes, proporcionando o uso equilibrado e seguro do espaço. Você pode construir? Pode, mas você tem que seguir estas regras. Algumas dessas regras ainda serão regulamentadas a posterior da aprovação dessa lei, porque nós estamos, inclusive, recebendo todas as demandas de vocês que aqui vivem, o que vocês querem que aconteça e o que vocês querem que mude. Então, a regulamentação do filigrana da coisa, do detalhe, vocês ainda vão dizer o que é que vocês querem colocar. Tá certo? Aqui é a diretriz principal, que é onde a gente vai zonear os espaços, que é onde a gente vai definir quais são as áreas que são destinadas para preservação ambiental, quais são as áreas que são destinadas para zonas de especial interesse social, qual é a tipologia de habitação que a gente vai buscar para poder recompor as casas que precisam ser recompostas, a área que a gente vai fazer como zona de manejo. A zona de manejo é aquela área onde você tem uma preservação ambiental, mas é uma preservação ambiental sustentada, não é sustentável, é sustentada. E você tem as outras áreas que vão ser listadas ao longo que eu vou mostrar aqui já para vocês. Apresenta ainda um mapa, voltando lá para Jaguaribe, os parâmetros claros de uso e ocupação na área de APRN, constituindo um planejamento urbano adequado e sustentável em uma área que impacta diretamente na vida urbana soteropolitana e seu meio ambiente, natural e construído. Otimizando a proteção, sustentabilidade e ocupação racional. Este zoneamento reflete a realidade local, definindo as áreas de preservação rigorosa, aquelas que não podem ter nenhum tipo de ocupação e nem de uso, a zona de manejo, ou aquela intermediária, aquela que você pode ocupar desde que e com quais atividades serão. As zonas institucionais são as áreas que serão ocupadas pelo poder público para postos de saúde, áreas de escola, áreas de prefeitura, bairro e companhia limitada. As zonas de uso diversificado, que são as áreas comércio, serviço, pequenas indústrias, porque caso vocês não saibam, uma oficina de costura é uma indústria, pela lei. E aí, em algumas áreas, não pode botar. Pense no problema que nós temos num processo legislativo. Quando a gente chega a esse nível de proibição. Numa via local, você não tem condição de colocar nenhuma oficina de costura, porque, pela lei, ela é considerada um uso industrial. As zonas de ocupação controlada, ou seja, aquelas que podem ter habitações e de que forma elas podem ter, qual o tamanho que elas podem ter. E as zonas de especial interesse social, que são aquelas áreas de ocupação informal que foram consolidadas ao longo do tempo. Nós temos pelo menos 3 aqui nessa região.
e que são as áreas que a gente corre hoje para resolver, que é o que a gente quer buscar recurso federal. Porque o recurso federal a gente não pede hoje e vem amanhã. Demora. A gente tem que pegar a área, a regulamentação dela, elaborar o projeto, discutir o projeto com a comunidade, porque o projeto tem que estar aprovado pela comunidade, fazer as audiências públicas necessárias, depois elaborar o orçamento, depois de elaborar o orçamento, a gente entregar ao Ministério. E isso demanda tempo. Então, a gente ainda está no nascedouro desse processo. O zoneamento ecológico econômico daqui, da Ilha dos Frades, daqui dessa região de Bom Jesus, ele já foi consolidado através de um decreto em 2012 ainda, e na época ele foi aprovado pelo Conselho Gestor da APA, ou seja, a gente já tem o zoneamento ecológico econômico definido para aqui. Tal propositura, então, preenche uma lacuna que vem sendo suprida através das análises subjetivas, sem que hajam instrumentos legais com regramentos claros e transparentes. Por que eu falo análises subjetivas? Porque quando a gente dá um alvará que a rigor não poderia ser dado, ele é apenas um alvará provisório e todo ano ele tem que ser renovado. Ao passo que, se a atividade já está prevista ali, o alvará é definitivo, você não precisa todo ano pedir o seu alvará de localização, renovando todo ano. É uma taxa a menos e um processo a menos e uma demanda a menos. Tá? Considerando que eles já possuem regramentos claros e transparentes, traçam diretrizes urbanas específicas e promovem a segurança jurídica necessária para as solicitações de uso apresentadas à gestão municipal em suas mais variadas vertentes. Resta claro ainda na leitura do texto que, estando aprovada a regulamentação, deverão ser editadas normas e procedimentos pelo Executivo Municipal que fixem o uso sustentável das áreas de preservação. Ou seja, para além desse decreto, existirão normas e procedimentos definidos pelos secretários, que é aquela questão que eu falei, desde botar um posto avançado aqui para facilitar o processo de licenciamento, sem que haja necessidade de vocês se deslocarem à sede para poder solicitar aquela análise, a um procedimento da forma como vocês vão tratar a área de praia. Quais são as obrigações que vão ser assumidas, quais são as obrigações que vocês terão para manter sempre a praia limpa e o que vocês vão exigir que o turista também faça. Porque, no final das contas, o que a gente entende? Que para além do executivo, para além do poder público fiscalizar, o munícipe que está ali também é um agente de fiscalização. Então, se um turista chega, joga uma garrafa de vidro na areia, meu amigo, pegue sua garrafa e vai jogar porque o lixo está logo ali. E a gente encontra muito disso. Né? A terceira emenda trata da área de proteção cultural e paisagística, mais especificamente da Ponta de Nossa Senhora, de Guadalupe, de Nossa Senhora do Loreto e aqui de Bom Jesus. Nós temos áreas de proteção cultural e paisagística aqui. São histórias que precisam ser preservadas. Não significa que elas não possam ser utilizadas, mas elas têm que ser preservadas. Então, da forma como a gente está propondo, a ideia é que esses bens sejam utilizados com a devida preservação ambiental, com o devido cuidado e que a gente possa garantir que os nossos filhos e netos tenham acesso a isso, a esses bens. A área de proteção cultural e paisagística de Bom Jesus dos Passos, Ponta Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora do Loreto estão delimitadas, elas já estão delimitadas no sistema Savan, através do mapa 7 do plano diretor, que a incorporou, e foram regulamentadas pela Lei 8165 de 2012. Visando a proteção dos recursos naturais, culturais e paisagísticos com sua utilização, provendo o uso sustentável e a preservação para as futuras gerações. Aqui se propõe a alteração da norma, atualizando e adequando a referida norma à luz das legislações que estabelecem diretrizes gerais editadas posteriormente. Por quê? Porque este zoneamento ele foi concebido em 2012. Depois de 2012, nós tivemos um plano diretor em 2016 e tivemos a lei de ordenamento em 2016. Então, esta norma, ela precisa respeitar o que foi colocado em 2016, que há algumas contradições em relação a isso. Uma mais permissiva e a outra mais restritiva.
o que vale é a mais restritiva, tá? Considerando isso, a gente normatiza atividades e procedimentos, buscando garantir a preservação dos sítios históricos pertencentes às 3 APCPs. Via de regra, estabelece critérios de ordenamento urbano-ambientais, de uso e ocupação, que garante à comunidade local e aos demais munícipes oportunidade de moradia digna, sustentabilidade econômica e a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo, como salienta o autor da emenda, o objetivo principal de assegurar que a história seja preservada para toda a população e suas gerações vindouras. E assim aprendam com o passado e possam preservar sua identidade cultural. Não obstante, tais critérios e parâmetros estabelecem atos complementares do Executivo Municipal, que deverá editar regulamentos para sua plena eficácia. Ou seja, é norma geral, é zoneamento geral, mas ainda vai carecer que o Executivo fixe os atos que serão adotados. Tá? Eu já me coloquei até para vir trabalhar aqui. Né? Eu passei 4 anos e mais... A gente não está entendendo essa parte direita. Assim, vou explicar. Eu vou explicar direitinho. Pera, passe para frente. Não, tá bom aqui, tá muito quente. É porque eu dou de costa para você. Não, não. E nós temos aqui as 3 plantas. Eu vou depois mostrar ela colorida para vocês. As plantas que são as delimitações das áreas de proteção natural e as áreas que são de proteção cultural e paisagística. Há ainda uma 4ª emenda, que acrescenta dispositivos lá já na sede de Salvador, a Avenida Lafayette Coutinho, uma vez que ela vai passar por uma ampla reforma. Então, a gente precisa hoje bloquear alguns licenciamentos naquela área, de forma que a gente consiga fazer a requalificação urbanística daquela avenida, que é uma ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, para que a gente não tenha custos adicionais com desapropriações ou com desmobilização de atividades econômicas. São áreas que a gente prevê mais um projeto urbanístico de requalificação urbanística em Salvador, na sede de Salvador. Tá? Cioso, então, da elaboração dos projetos urbanísticos, por isso essa emenda foi apresentada por parte do Executivo Municipal e das demandas apresentadas pelos munícipes e pelos órgãos de fiscalização de trânsito. Hoje nós temos um problema na Avenida Lafayette Coutinho com vários automóveis parando ao longo daquela avenida e ela não tem área de escape, que cria alguns problemas sérios para as pessoas, desde atropelamentos a batidas, quando um caminhão está todo apagado e entra um carro no fundo dele, né, que já aconteceu. Concluindo o relatório do parecer, né, a partir do conjunto analisado dessas 4 emendas mais o projeto de lei até o presente momento apresentadas, denota-se o compromisso por parte do Executivo Municipal e do Poder Legislativo, tanto que aqui estamos fazendo pela Câmara a audiência pública de oitiva aos senhores. Denota-se o compromisso em manter a legislação urbano-ambiental atualizada, possibilitando a transparência e a dinamicidade dos atos construtivos, administrativos e socioambientais no processo de licenciamento urbanístico. Nesse contexto, ao entender a necessidade de manter uma legislação transparente que norteie o uso sustentável do solo e que seja o mais próximo da realidade local, considerando suas diversidades sociais e ambientais, apreende a cidade como uma criação coletiva, não apenas resultado das ações dos indivíduos e nem apenas do Estado. É uma criação coletiva. Por isso, acata essa subcomissão o projeto proposto, bem como as emendas até aqui apresentadas, porquanto compõe necessários regulamentos ao ordenamento territorial urbano e ambiental, preenchendo as lacunas legais de forma que trazem ao gestor segurança jurídica no ato dos licenciamentos urbano-ambientais e do exercício de atividades econômicas e, ao munícipe, a segurança do exercício do seu direito ao meio ambiente urbano e sustentável, à habitação e ao seu desenvolvimento econômico. Considerando ainda a natureza e o impacto das propostas, nós sugerimos
e a Câmara acatou a execução de audiências públicas para ouvir os senhores. Para ser um pouquinho mais elucidativa, nós temos aqui, como por exemplo, a PRN daqui da ilha, que são as diretrizes, algumas das diretrizes fixadas pela emenda, que é interessante para vocês saberem, conhecerem. A partir daqui ainda haverá regulamentação, não é só isso, além disso, terá um decreto e terá uma portaria para que nós possamos executar o que está disposto aqui nessa lei, certo? Então, assim, a PRN da Ilha dos Frades, constituída em 2016, né, é contado da Baixa Mar, abrangendo praias, manguezais, vegetação até os muros existentes, incluindo as passarelas e os promenedes. Na PRN é vedada a atividade de camping, pesca submarina com ou sem respirador artificial. Os nossos peixes não é para ser pescado com arpão. Já tivemos alguns acidentes aqui em Madre, inclusive, né? Inclusive com bomba. A utilização de fogo nas praias. Invariavelmente nós temos linhas de gás, de nafta, um porto do lado. Às vezes alguém soltando um fogo de artifício. Então são situações que demandam também questões de segurança. Porque se aquilo ali explodir, a ilha vai junto. Eu batia muito nessa tecla lá. A profundidade em Madre, eu tive a oportunidade de medir, a daqui eu não tive a oportunidade de medir. Mas a linha de tubulação passa a 90 centímetros abaixo da areia da praia. Então, quando você coloca uma churrasqueira na praia, liga um fogo na praia, aquele carvão, a tendência do óleo quente é descer. Então, quando ele desce, ele pode não explodir hoje, pode não explodir amanhã, mas ele vai corroendo. Ele vai correndo, ele vai corroendo. Então, você depois tem vazamento de gás, vazamento de óleo, vazamento de gasolina. E aí, o problema está instalado. Então, para que a gente evite isso, a gente tem outras soluções. É bom que aqui não passa a linha de gás. Não é? Você tem um terminal de gás aqui na ilha, né? Você tem um porto aqui, você tem uma série de tanques. Então, por mais que a gente tenha todas essas áreas, a gente tem que pensar na segurança de quem mora, principalmente, né? E de quem está aqui todo dia. Porque o turista vem e vai, mas quem mora e que está aqui, né? A utilização da sonorização de barcos que deve seguir a mesma regra que a sede de Salvador. Né? A lei de poluição sonora, ela tem a sua flexibilidade em períodos de carnaval, em períodos de festejos históricos, em períodos que são daquelas festas tradicionais. Nesses festejos históricos, pode usar fogos? Ali, não. O que acontece? E está aqui. Você pode, desde que você solicite ao poder público a análise do que você vai fazer, porque ele vai dizer, você pode soltar fogos, mas você vai soltar naquela direção. Você vai botar uma balsa com fogos no Réveillon, você vai botar naquele ponto, que ali você não tem tubo, você entendeu? Então você precisa, é isso que vai ser regulado por decreto. Nós temos um acompanhamento marítimo há mais de 150 anos que ele passa aqui, ó. Uhum. Então assim, isso é por isso que a gente quer. Imagine você passando por aqui e um desses fogos cair lá naquele terminal de gás. Acabar, fecha a capaíra. Mas assim, é por isso que a gente questiona a importância da comunidade, entendeu? Exatamente, por isso. O fundeio e a amarração de embarcações de esporte, de turismo, eles serão instalados nos pontes próprios para eles, para não chegarem na areia da praia. As crianças estão ali, jet ski está por ali rodando. Então, a gente precisa ter um disciplinamento como acontece em Salvador, na sede. Na sede é proibido, então aqui também tem que ser proibido. É tudo igual, né? Mesmo município. Tem. Tem. O que chegar ali, se a Salvamar pegar, fica. Vai embora. Agora a turma chega e sai correndo, né? Quando vê o azulzinho chegando, sai correndo. Deixa eu ver aqui.
dependem de norma específica. E é aqui que vocês entram mais fundamentalmente, porque isso vai ser regulado via decreto, mas de fato. A coleta de moluscos e crustáceos, captura de quelônios, pesca com anzol ou redes de qualquer tipo, além da manutenção em cativeiro, transporte, comercialização e beneficiamento das espécies citadas. Por quê? Em algumas áreas institucionais, a expectativa é que a gente crie espaços para acomodação dos pescados, quando vocês trouxerem algumas coisas assim desse nível. Vai sim. Pode pescar? Mas vai ser regulamentada, vai ser uma atividade regulamentada, de forma que ela, quando chegar... Não. Já tem as marisqueiras? Tem. Isso não já é uma regulamentação? Não. O que a gente fala o que a gente fala... Presta atenção. O que a gente fala em regulamentação é o seguinte: você desenvolve a sua atividade de mariscagem. Perfeito. Você desenvolve sua atividade de mariscagem. Seu produto vai ser comercializado aqui, vai ser comercializado fora. Você vai armazenar isso aonde? Tudo isso vai ser por decreto definido como essa atividade vai ser desenvolvida. De forma que você tenha hoje condição não só de usar o seu produto aqui, como você tenha condição de comercializar para fora. Entendeu? É uma forma de você disciplinar a atividade e fazer com que a atividade tenha, inclusive, acesso a outros recursos que não são os municipais para poder prover isso, ou seja... Porque a vida, cada coisa é uma realidade. Exatamente. O grande é o grande, o pequeno é o pequeno, a Gleice e tudo na vida. Mas o pequeno pode crescer também, né? Então. Mas não... Olha eu aqui, eu só ando pela viabilidade de acesso. Exato. Senão não daria. Então, claro que pode. Mas... existe uma coisa aqui chamada pescador, marisqueiro. E vai continuar tendo. Sim. Tá difícil a gente entender. Não. Tá muito. O que acontece? O que foi que eu disse aqui, ó? Ele vai depender de norma. Não, porque aí a gente já finaliza logo. Mas tem que ter inscrição. O que acontece? Quando você estabelece as normas e as regras para que as atividades aconteçam, você tem como colocar para a população não só acesso a fomento, a recurso, para você desenvolver sua atividade, que pode acontecer dentro de casa. Pode ser colocado dentro de casa. Mas tudo isso vai ser regulado pelo decreto. Ele só está dizendo, aqui a lei está dizendo que essas atividades, elas terão uma normatização regulamentar, não é que ela não vá acontecer, ela vai continuar acontecendo como sempre aconteceu, ela não vai mudar em nada. O que a gente vai fazer é regular a forma como isso vai ser armazenado, de forma que a Anvisa tenha a condição de garantir que o produto é de qualidade, na forma que você tenha a condição de comercializar aqui ou fora, da forma que você tenha a condição de vender seu produto para os restaurantes, é para que vocês possam desenvolver e crescer. Isso pode muito bem depois ser fechado através de uma cooperativa, tudo isso vai ser definido via decreto, mas é a forma de você desenvolver a atividade. Eu acho que eles querem entender, Graziela, coordenadora CRAS e Bom Jesus. Eu acredito que o que eles querem entender é que se eles vão ser ouvidos no momento de regulamentar. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. O decreto vai ser construído com vocês. O decreto tem que ser colocado porque é justamente a operacionalidade da coisa. Qual é a expectativa que está sendo criada em função disso. Então, por quê? Porque aqui o que acontece? Se estabeleceram as atividades que vão acontecer mediante normatização. Mas tem aquelas outras que eu falei no início que não vão poder acontecer, porque não vão ter normatização, né? Então, vocês podem continuar pescando, podem continuar mariscando sem problema algum, mas com os critérios de forma que vocês se tornem suficientes. Porque, assim, a grande demanda em relação à política é quando a política ela é verticalizada, de cima para baixo. Então, aqui na Exília, a especificidade, o olhar diferenciado tem que ser de baixo para cima. E eu sei como é que eu pesco, eu sei onde tem peixe. Exatamente. Eu sei como foi as modificações que aconteceram aqui, para onde esse peixe
ter ido para onde se pescar, para onde se marisco por aí. Então, se eu não for ouvida no momento de regulamentar isso, eu que pesco, eu que sou marisqueiro, eu que sou pescador, vai vir uma lei, vai vir uma regulamentação que não me atende na minha necessidade. Por isso a regulamentação... Eu acredito que é isso que eles estão querendo questionar. Aí é o que eu digo, por isso essa regulamentação, ela vai vir por decreto. Porque ela, em decreto, ela consegue ser muito mais acessível a todo mundo. É uma norma que a gente consegue chegar no detalhe, justamente da construção disso. Certo, obrigada. Continuando. Deixa eu só fechar, que aí a gente abre e vocês tiram todas e qualquer dúvida, tá certo? Porque falta pouquinho, ó. Só tem isso aqui. Aí, olha só, a construção de novos piers, tudo isso é construção. A lei já define que qualquer tipo de construção precisa de licenciamento. A instalação de mesas, cadeiras, guarda-sol, vai poder, claro que vai. Inclusive, Porto da Barra tem, as pessoas chegam, alugam suas cadeiras, alugam seus guarda-sóis, vai. Você só vai ter sua licença para fazer isso. Não vai botar de qualquer jeito, certo? A coleta de resíduo sólido e o estabelecimento da circulação de triciclos e veículos para que a gente consiga disciplinar e nenhuma criança seja atropelada, né? E aí passa para a revogação de alguns incisos, de alguns artigos, mas basicamente a diretriz é esta. A partir daqui, com isso aqui levantado, a gente vai sentar, muito provavelmente aqui na Prefeitura Bairro, para construir o decreto e, em cima desse decreto, adequá-lo à realidade de cada uma das atividades. Porque a gente listou essas atividades, mas não são só essas que tem na ilha, tem muito mais. Tem outras atividades na ilha, né, que não são apenas a questão das marisqueiras, dos pescadores, porque essa é a atividade fim da ilha. Basicamente é a atividade fim da ilha. É o que o bojo maior da população desempenha como atividade. Mas você tem outras atividades. Então essas atividades também passarão por regulamentação, de forma que a gente possa conceder o alvará de funcionamento para todo mundo, tranquilamente. O alvará de vigilância sanitária, tranquilamente. Você vai mariscar, você vai levar seu produto para casa, bom, beleza, você vai armazenar e a gente vai, através de uma cooperativa que pode ser criada, se não já tiver, para poder a gente comercializar. Por quê? Porque isso faz com que a marisqueira não fique só na venda da porta, ela possa ampliar o seu negócio. Claro, aquela que quiser na porta vai, mas quem quiser crescer, vender para outros espaços ou qualquer outra atividade, ou manipular aquilo para transformar em prato de alimento. Então a gente tem como fazer essa regulamentação, entendeu? Ela vai passar por regulamentação juntamente com vocês. É uma coisa que vai ser normatizada e licenciada pelo município, por isso o município está chegando forte, que é para fazer com que a ilha se desenvolva economicamente, mas também garanta que todo mundo terá acesso ao seu incremento econômico. Não adianta dizer que eu vou chegar aqui e dizer, você vai arrecadar, você vai fazer sua pesca, mas você tem condição tranquilamente de vender seu produto mais caro. Mas você vai beneficiar. Então, você vai beneficiar como? Você precisa de ajuda? Como é que vai ser a ajuda? Como é que o município vai chegar junto para poder desenvolver isso? Né? Qual é o tipo de investimento que vai ser feito, será necessário? A gente tem verba federal para muita coisa. Só que a gente não tem projeto. Então, a expectativa é que a partir dessas normatizações, a partir desses zoneamentos, a partir dessa definição de parâmetro e dessa forma de atuação das atividades, a gente consiga buscar nos respectivos ministérios, no Ministério da Pesca, que Salvador não tem uma Secretaria da Pesca. Então, a gente precisa ouvir quem está na pesca. E quem pesca em Salvador, vocês. O pessoal do subúrbio.
Mas na sede é o pessoal do subúrbio. Você não vê pesca do outro lado, você vê muito pouco. O pessoal, as colônias de pesca mais pontuais. Todos eles seguem, mas é uma coisa mais pontual. E eles têm já uma vigilância sanitária em cima direto. Eles têm um governo do estado em cima. Eles, enquanto colônia de pesca, estão ali garantindo o sustento dele. Cadê aqui a ilha? A ilha também precisa dos mesmos benefícios que eles têm. Então, a ideia é, por que essas atividades vão precisar de normatização? Para que tenham os mesmos benefícios dos que tem lá. Não é que não possa, muito pelo contrário. Pode e deve. Vai continuar mariscando, vai continuar pescando, vai continuar pescando caranguejo, só não na época do defeso, óbvio, mas a gente vai ter ela de forma que todo mundo consiga crescer, né? Fica muito mais fácil e vocês conseguem deslanchar economicamente, de forma sustentável. Porque ainda existem regras ambientais para desenvolver isso. Agora a gente pode, presidente, eu encerro aqui, vou abrir para, vou passar para o presidente e aí vocês, se tiverem dúvida, vocês podem colocar que a gente explana. Pessoal, a gente fez a abertura das inscrições, Dona Maria de Fátima já falou, Dona Graziela Evangelista também já falou. A gente só queria pedir que quem for falar, vir aqui na frente, segurar o microfone para a gente poder gravar, tá? A Adriana Pereira é a próxima inscrita. Escreveu? Escreveu? Você se inscreveu? Eu não vou falar, não. Eu vou ligar o ventilador. Eu acho que gente. Mas é só pra TV, A gente precisa deixar registrado, que é para poder saber o que vocês colocaram, para a gente ver o que a gente faz, entendeu? Ok, bom dia a todos. A maioria aqui eu acho que já me conhece, sou a Adriana, vice-diretora da Escola Bom Jesus. Peço licença para estar falando de costas, tá? Silêncio, por favor, para te ouvir. Ok. Na verdade, assim, a nossa preocupação maior é justamente em relação a essa escuta da comunidade que a gente realmente, né, precisa ter. E a gente já percebeu pelo conteúdo do decreto que é uma regulamentação necessária, mas que precisa ter a escuta, né, de ambas as partes. Então, assim, quando a gente fala de área de proteção ambiental, a gente está falando de território, a gente está falando do local onde cada um de nós estamos vivendo e trabalhando aqui no dia a dia. A área de proteção cultural precisa realmente ter esse pensar e esse olhar sobre quem já vive no local para entender a cultura da ilha, né? Quando a gente começa as atividades aqui na ilha, precisa realmente pensar nesse movimento, que a comunidade ela está envolvida, todos que estão aqui hoje e todos que podem ainda vir. Então, assim, a minha pergunta de início era quando seriam os próximos encontros para que a gente pudesse ter essa participação nessa construção da regulamentação e de ter realmente esse pensar sobre a mudança da informalidade para a profissionalização, porque pelo que eu percebi, a regulamentação é justamente sair do que é informal hoje para algo mais profissional, onde cada um desses marisqueiros, pescadores e o pessoal da comunidade possa realmente ter o seu produto, né, regulamentado, organizado e poder comercializar. Então, assim, vai mexer economicamente, vai mexer na parte ambiental, na estruturação e no reconhecimento de que território é esse, né? Esse território que é centenário, esse território que está sendo renovado recentemente, que tem mudanças, mas que também tem coisas que precisam ser preservadas. Então, a gente precisa pensar nisso com carinho. Eu estou falando isso enquanto escola, porque a gente vive isso dentro da escola. Dentro da escola, a gente discute as questões sociais, as questões de saúde, as questões ambientais, para que nossas crianças entendam lá fora o que é que está acontecendo. Então, quando fala de uma área de proteção ambiental, ele precisa entender que essa orla, né, ela faz parte disso, que essa chegada no caso da igreja, que a igreja é centenária, que nós temos aqui instituições centenárias que precisam também ser protegidas como área de proteção cultural.
Então, assim, as festividades que já acontecem aqui, as questões de cultura, elas precisam ser ratificadas, elas precisam ser fortalecidas e são bens culturais de Salvador, não só da ilha, né? Mas de Salvador como um todo. Obrigado, viu? Vou fazer só a colocação, a resposta. A gente deve começar a fazer esse início de tratativa de regulamentação, eu acredito que no início do ano que vem, logo após os festejos, né? A gente deve começar essa tratativa logo depois, que é para poder fazer essa oitiva de todo mundo. E a fala pertinente, educação é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A escola é o nascedouro de todo mundo, então é aí mesmo que está. A da Irmandade, eu já participei, enquanto eu estava em Madre Deus, já participei já, eu peguei meu barquinho de lá e vim, participei. E essas tradições que se perderam na sede de Salvador, aqui se mantém. E é isso que a gente precisa manter. A senhora sabe como se mantém tudo isso? Com vocês. Com a comunidade. Vamos para ela, né? É bem rápido, gente. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer, porque para mim é muito bom ter a oportunidade de falar com alguém da prefeitura, porque ótimo, ótimo, melhor ainda, mas isso porque eu frequento aí, eu tenho 65 anos, eu tenho 60 de ilha. Tive o dom e o privilégio de meu pai comprar uma casa aqui e aqui eu vim morar. Há 5 anos atrás eu sofri um acidente e quando eu voltei, a ilha era outra. Realmente. Então, a minha curiosidade, eu gostaria de conhecer como está tendo isso aí, um projeto, o que é que a minha ilha antiga e a ilha que será, porque eu não conheço nada, eu não sei nada. Se me perguntar, Fátima, isso aqui vai para... Não sei. Isso aqui vai... Não sei. Entende? Eu não sei o projeto. Então, é uma questão assim, eu só não sou filha da ilha, mas adotivamente porque Senhor dos Passos é pai meu, como é de todos da ilha. Então eu me coloco como meus companheiros de ilha. Eu gostaria de conhecer isso que vocês estão fazendo. Meus irmãos, isso é mesmo, filhos do mesmo pai. Exatamente isso. É assim que eu me sinto nessa ilha. Então, conhecer, porque do mesmo jeito que vocês estão fazendo esse projeto, ótimo, também é interessante para conhecer o que será feito, o que foi feito. Tantas mudanças, gente. Tantas mudanças, que até para acessibilidade, para tudo. Eu era uma pessoa que eu tinha um mar na porta. Eu comprei uma casa aqui exatamente com uma garagem que o mar ia na porta. Hoje eu sou uma cadeirante e não posso mais sair, porque tem uma passagem. Isso aí é ótimo. Eu acho que isso é progresso, pelo amor de Deus. Beleza. A única coisa é que a acessibilidade tem que ter. Essas são pequenas coisas que eu gostaria de pedir ao senhor, encarecidamente, detalhe, pontuais, coisas pequenas, não para mim, mas para que cada um, porque toda regra, gente, na vida tem exceções, toda regra tem exceção. Então, existe uma coisa chamada direito. Minha casa, por exemplo, era uma garagem, eu tinha um barco dentro de casa. Hoje, para eu sair de barco, eu tenho que passar pela passarela, não tem problema nenhum. Mas e cadê o acesso? Hoje, infelizmente, eu me tornei cadeirante, pior ainda para mim. Você está entendendo? Então, são detalhes que eu gostaria, não para mim só, mas que para cada um dos meus irmãos aqui de ilha, pontuasse, gente. E por isso que eu queria conhecer e entender o que será feito, porque tudo sempre diz assim, para melhorar para sempre, tem que piorar por algum tempo. Então, conhecer o que é que nós vamos ganhar e o que é que nós vamos perder, e o que é que a gente, dentro dessa perca, pode consertar. Entende? Quer falar, presidente? Verdade. É Dona Maria de Lourdes. Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima, na realidade, a senhora tem razão quando a senhora fala principalmente da acessibilidade. Pode ter certeza que isso aí não é para a senhora só, é para todos nós. Eu também espero chegar aos 65 anos, espero ter uma moradia como a senhora tem, numa ilha bonita como essa, e ter todo o acesso necessário para que eu possa desfrutar daquilo que é um direito meu. Então a senhora tem esse direito, pode ter certeza que nós estamos aqui para ouvir a opinião de todos vocês, para fazer com que nós possamos colocar isso, incluir isso no projeto, entendeu? Então,
não vai existir aqui uma obra, não vai existir nada sem que nós não possamos ouvir todos vocês. Então, o que é que eu acho? Eu acho que é muito importante a gente estar aqui hoje para que a gente pegue tudo isso aqui que a gente esteja ouvindo, passe para o prefeito, e o prefeito, com a mesma acessibilidade que nós estamos tendo hoje, que ele venha, participe da reunião, que tragam pessoas responsáveis para que ouçam e que transformem o que ele ouvir aqui em projeto, tá certo? Então, o nosso entendimento hoje, nosso interesse é ouvir vocês e pegar tudo que nós escutarmos e trazer de benefício para vocês próprios, tá certo? De licença para me retirar, motivos pessoais. E só uma coisa que eu queria pontuar também é a pavimentação. Eu tenho o privilégio de poder ter uma cadeira, mas meus amigos cadeirantes não conseguem. Eu tenho uma cadeira de roda, não consigo sair de casa. Não consigo chegar na igreja com ela, sozinha, me acabo. Se eu faço isso, outras pessoas também. Com certeza. Então, o chão, gente, não é feito para quem tem possibilidade de ter uma cadeira elétrica. O chão tem que ser feito para que as pessoas possam, os idosos possam caminhar sem tropeçar. Os cadeirantes possam se virar sozinhos, como existe. Do jeito que está a pavimentação, a gente cai se sair de uma cadeira de roda. Então são detalhes, pequenas coisas, mas que é muito importante, já que vocês estão tentando fazer da ilha uma mini Salvador, melhor, ótimo. Que a gente tenha em nome, não de quem tem, porque tem um pouco de condições de ter uma cadeira elétrica. E as pessoas que não têm? E eu, quando vou para Salvador, toda segunda-feira, que não posso levar essa cadeira, vou fazer uma fisioterapia lá. É me arrastando, meu filho carregando os meninos, meus irmãos de ilha que me levam. Então, é assim, eu não tenho condições de ir sozinha, porque eu tenho um braço que posso mexer, como eu, outros. Acessibilidade, gente, eu não consigo ir na pontinha sozinha com uma cadeira de roda, porque o chão é péssimo. Não é feito para quem tem dificuldade, não é feito para quem precisa caminhar. Eu sou médica, aquele chão ali é terrível. Nenhuma pessoa normal deve caminhar ali. Entende? Só que eu queria pedir desculpa, mas que isso. Eu estou apenas aproveitando. Pode ter certeza. Que o Papai do Céu deu de botar um representante na ilha, já que eu não posso ir lá. Pode ter certeza que nós estamos aqui ouvindo para nós trazermos a solução e trazer os benefícios necessários para todos vocês. Agradecemos e aguardamos. Obrigado, viu? Obrigado. Senhor Júlio Canetti. Quer passar? Que tá. Cadê Dininha? Dininha? Obrigado. Ok. Posso falar? Bom dia, muito obrigado. Agradeço muito essa oportunidade. Eu queria falar especificamente com os moradores do Bom Jesus e a Ilha dos Frades. Eu sou mergulhador. Junto com a Fundação, a gente está fazendo um trabalho, eu acho que muito importante, referente à conservação da fauna marinha na Ponta de Nossa Senhora. Mas eu tenho mergulhado desde a Ponta de Nossa Senhora até Paramana, muito. Então a gente tem fotos, tem vídeos. Eu sei muito bem como está e que é o que está acontecendo com o fundo marinho, com as espécies. Por que eu queria falar para os moradores? Porque essa coisa de que as pessoas dizem, pô, cara, eu não vou conseguir mariscar, eu não vou conseguir pescar. Claro, ninguém gosta das restrições, mas a gente tem muita experiência trabalhando em outros parques nacionais. E eu sempre falo, quando você dá uma oportunidade para a natureza se recupera. Mas tem que ter aquela oportunidade. Se só tiramos, chega um momento que não tem. Então, o mais importante de tudo isto, eu acho que é a conscientização, que começa com as escolas, claro. Então, ter um programa, de repente, bancado pela prefeitura, dizer, bom, escuta, vamos fazer uma atividade nas escolas, vamos explicar por que não pode pescar. Tá, não posso pescar marisco, mas por quê? Porque restrição, sim, pode ter restrições, ok. Vamos punir, tá bom, pode ter uma punição. Vamos explicar primeiro por que existe essa restrição. Acho que também a batida com a sociedade vai ser
amenizada, sabe? Porque, olha, escuta, a gente vai fazer isto. Não vamos pescar nessa área, mas tem um motivo. E explicar por quê, entendeu? Isso acho que seria muito bom para todas as comunidades. Ou seja, eu não consigo pescar de rede. Por que eu não consigo deixar minhas redes 3, 4 horas? Porque vem a tartaruga de trás, aí fica presa, morre asfixiada. Eu tenho uma contagem de 54 tartarugas no último ano que chegaram todas mortas, asfixiadas na beira nas praias, entre Paramana e a Ponta Nossa Senhora de Guadalupe. Esse foi um cadastro que a gente fez, sozinho. Eu abria todas elas. Nenhuma delas tinha plástico na barriga. A morte delas não foi por plástico, foi por asfixia, porque elas ficam presas nas redes. Então, tem que ter uma restrição, tem que ter um controle, tem que ter, infelizmente tem que ter, porque aquele que quer fazer as coisas bem feitas, para que vem de trás ainda tenha peixes, para que os filhos de nossos filhos tenham para ver tartarugas, então tem que saber que não tem que deixar as redes 4, 5, 8 horas. Por que eu não posso pegar marisco? Tudo bem, poxa, mas você sabe qual é o impacto no fundo daquela espécie ser tirada na quantidade de quilos que cada vez tem menos. Todos eles sabem, cada vez tem que se afastar mais, cada vez tem que mergulhar mais tempo. Por quê? Porque cada vez tem menos marisco, cada vez tem menos peguari. A outra, o descarte do peguari, da concha. Eu quero saber se algum de vocês tem consciência do mal que vocês provocam a jogar aquele marisco, aquela concha a 150 metros da praia. Em menos de 3, 4 dias, está na praia. Então tem praias que eram areia sozinha. Hoje em dia você não consegue andar descalço porque você pisa em peguari. Estragaram a praia. Isso não foi produto da natureza, isso foi produto humano. Então, explicar essas coisas, dar uns cursos, dar palestras, mostrar fotos, vídeos. A gente tem uma experiência muito boa com a Adriana, o dia da consciência do meio ambiente. Ela me procurou e me disse: Júlio, vamos para a escola, vimos para aqui para a escola do Bom Jesus. E estávamos com aquele medo, sabe? O adolescente, caraca, eu falando embolado do jeito que eu falo, hein? Aqui, agora. Eu levei meus equipamentos de mergulho, junto com ela, que ela conhece também, me conhece o trabalho que a gente faz. Começamos a mostrar por que não tinham que ancorar, porque quando a âncora cai, mata um coral de 40, 50 anos de vida. Por que não podem pisar em cima das pedras com nas nadadeiras? Começamos a explicar essas coisas. Claro, adolescentes, muitos deles não estavam nem aí. Quando viram os equipamentos, quando viram as fotos, a reação foi totalmente outra. E aquilo que nós esperávamos de uma reação até negativa foi o contrário. Começamos 8 horas da manhã, eram 4 horas da tarde. Todos os meninos, todos os adolescentes empolgados, todos queriam participar, todos perguntaram, começaram a perguntar uma coisa ou outra. Então, se é possível? Sim, se é possível, se a gente explica. Por que mata? Por que matou não sei, típico aqui, aranha, caranguejeira? Mata. Por que mata? Não, porque tem que matar. Não, mas por quê? Por que está matando? Mas tá, cobras, todos os bichos, todos os animais da natureza estão por um motivo. O único que altera toda essa coisa somos os seres humanos. Então, o que eu queria falar especificamente é isso. Tem que existir regras, tem que existir regras. Eu acho muito bom que tenham regras. Por quê? Porque tem mais aquela consciência de, bom, vamos a colocar essa regra, mas vamos explicar um pouquinho por quê, entendeu? Aí creio que vai ser mais fácil a comunicação com todos e conseguir fazer algum tipo de atividade com as escolas, porque a base é essa, crianças. Se nós conseguimos dar um exemplo para as crianças, quando elas vão crescendo já vão cuidar do meio ambiente. Obrigado. Tá? Muito obrigado. E eu vou acrescentar só uma questão.
Só vou acrescentar uma questão, que ele falou do peguari. Mas aqui nessa região tem um marisco que só tem aqui. O sambá. O sambá amarelo e o sambá vermelho. E nós tivemos em 2017 para 18 uma mortandade de sambá que eu procurei no país inteiro quem pudesse me falar algo sobre o sambá para dizer o porquê ele estava morrendo. Eu não encontrei um biólogo nesse país que sequer conhecesse o sambá. Ou seja, isso é história daqui, que só tem aqui, só tem nesse costado. Só tem nesse costado daqui. Você não vai encontrar na Orla Atlântica, você não vai encontrar lá para dentro, você vai encontrar aqui. É o único marisco que tem aqui. Então são situações que a gente tem que preservar, né? Senhor Jonathan Espínola. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Sou Jonathan Espínola, eu sou engenheiro ambiental, né? E eu vim mais dar uma contribuição referente àquele artigo que trata da questão da regulamentação, vamos dizer, da parte da cadeia da pesca, que é o beneficiamento, né? Porque a cadeia da pesca em si, a extração, ela já tem as leis definidas, né? Pelas leis nacionais, estaduais. E essa questão, é importante essa questão da regulamentação dessa parte da cadeia, que é o beneficiamento, porque quando você regulamenta, coloca ela na lei, o poder público também passa a ter obrigações e responsabilidade para fazer funcionar. Porque o que ocorre? O beneficiamento do marisco é tão importante, mas a gente, por ter essa cultura tradicional, a gente não está muito atento. É que, um exemplo, nós temos hoje aqui um projeto financiado pela Prefeitura de Cagliari, na Sardenha, aqui em Bom Jesus, né, para essa questão do beneficiamento. Porque o que ocorre? Para você vender qualquer tipo de marisco, produto do mar na União Europeia, qualquer país da União Europeia, o marisco ele precisa passar pela purificação. Porque o que ocorre? Os nossos mariscos, eles são filtradores, bivalves, né? Eles se alimentam do que tem na coluna d'água, seja biológico ou químico. Nós temos aqui, infelizmente, um passivo ambiental de décadas de exploração da cadeia do petróleo, né? Aratu, Campo de Dom João Mar, em São Francisco do Conde. Nós temos aqui a refinaria em São Francisco do Conde. Você tem Dalquímica, você tem a Baía de Todos os Santos, ela tem um passivo ambiental muito grande. Então a gente tem um problema sério de contaminação da água do mar e, consequentemente, muito consequentemente, dos mariscos. A gente provavelmente consome mariscos contaminados, sejam químicos ou biológicos. Então o que ocorre? O marisco, quando ele suga a água, quando ele joga a água fora, que ele sugou, todo o biológico e o químico que está ali, né, fica no corpo dele, vamos dizer. Então, essa importância dessa regulamentação é por isso. Porque, e de certa forma, agrega valor. Quando você beneficia o marisco da forma correta, faz todo o processo, você pode vender mais caro. É uma agregação de valor. Então, é uma contribuição, porque isso é muito importante. A gente sabe que é uma cultura a ser mudada, né? Porque o pescador e marisqueira, ela está acostumada aqui, foi para o mar, voltou, vende, quer o seu dinheiro na mão. Não vai passar pelo processo de beneficiamento, esperar receber daqui a uma semana, um mês. Mas é importante essa iniciativa, é importante a regulamentação, porque isso é qualidade de vida. Infelizmente, a gente vai demorar muito para chegar no ideal, mas acho que é muito importante. Tem que dar o primeiro passo. Esse passo importante desse projeto financiado pela Itália, aqui em Bom Jesus, infelizmente a gente está com algumas dificuldades para poder ele caminhar, porque, como te falei, é uma cultura a ser mudada, né? Mas a gente pretende que a gente está correndo o risco até de devolver o dinheiro, porque a gente está com dificuldade, mas a fundação ela vai ajudar nessa questão. Então, essa contribuição, eu queria que tivesse marisqueiras aqui, infelizmente eu tinha uma neta de marisqueira aqui, marisqueira também, para a gente poder falar sobre isso. E aqui uma neta de uma marisqueira, para poder elas verem a oportunidade que elas estão tendo, sabe? Possa ser, como diz, não seja o ideal, mas seja aquele primeiro passo.
Então, obrigado, amigo. Senhora Vanessa Soares. Minha querida, vou roubar aqui a cena, vou me levantar aqui para poder. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Elizabeth, eu sou presidente da Associação Ambulante Correria do Estado da Bahia. Eu ando tudo, de tudo eu conheço um pouco. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor relatou que aqui nessa área tem a Dow Química, tem a Petrobras, que polui o meio ambiente. O senhor tem um projeto que possa ser apresentado à Prefeitura para que faça essa desintoxicação dos mariscos que aqui são produzidos, pescados, para poder oferecer à população? A gente tem um projeto que está tentando aplicar aqui, né, de beneficiamento, né, fazer todo esse processo. Né, um marisco, em vez de vir direto, catar e ser vendido, ele passa por esse processo de purificação. Tem essa área aqui que a gente possa, que os marisqueiros possam fazer isso? O processo, ele vem do mar, passa por um processo de purificação, né, ele passa 20, 48 horas ali se alimentando de água pura para poder limpar tudo, para depois ser beneficiado e ser vendido. Mas é possível. Senhor presidente, o senhor abraça esse projeto, é um projeto muito importante para os marisqueiros daqui, não só da ilha de Bom Jesus, mas para os demais, porque a gente comer um alimento saudável é muito bom. Né? Isso também é uma contribuição minha, de dar uma opinião construtiva, porque a gente tem um engenheiro ambiental relacionado a essa questão, desculpa, só, relacionado a esse índice de doenças que existe na ilha, né? De câncer, de intoxicação. É muito legal. E se precisar do nosso apoio, estamos aqui, viu? E conte comigo para qualquer coisa que seja relacionado ao ambulante, ao permissionário de praia, que a gente possa andar paralelo ao poder público, trazendo benefício, não só para a capital, mas para as ilhas. Obrigado. Bom dia a todos. Todos me conhecem, meu nome é Vanessa Soares, eu sou chefe de cozinha e, além disso, estou como presidente de uma associação nova, que é uma associação comercial da Ilha de Bom Jesus dos Passos, certo? Então eu vou falar a nível comercial, tá? De toda essa regulamentação que está tendo com a parte da pesca e da mariscada, né? Da mariscagem, no caso. Então, assim, eu acredito que seja bastante importante, né, toda essa regulamentação, justamente para que a gente possa futuramente estar pleiteando recursos públicos, tá, para trazer benefícios para a comunidade. E, atualmente, o que é que está acontecendo? Os comércios locais voltados para alimentos e bebidas, tá, estão suprindo todo o insumo local, tá? Todos os mariscos e peixes da região. Inclusive, eu estava ali, me perdoe, eu estava falando com um rapaz de Madre de Deus, porque atualmente o peixe que vai para o meu comércio, ele não está vindo daqui, ele está vindo de outros locais. Não só peixe, como polvo, camarão, né, e outros mariscos. Então, o que é essa regulamentação, eu acredito que vai vir justamente para estar agregando, vai estar organizando, né, e futuramente, quem sabe, até essas marisqueiras venham a montar uma organização, uma espécie de cooperativa, para que possa estar subsidiando os comércios locais. Entendeu? Então, assim, não existe nenhum avanço sem organização. Então, essa regulamentação, ela está bem propícia, ela tem que realmente existir, ainda mais num local como esse, que tem um monte de gente que está recebendo benefício como marisqueira e não atua, tá? Então, inclusive, isso eu sei que é junto ao Ministério de Pesca, e precisa estar realmente regularizando todas essas vertentes para que possamos futuramente estar trazendo recursos, né, através de recursos públicos, pleiteando através de projetos, para que possamos estar trazendo benefícios para a comunidade, entendeu? Então, eu deixo aqui a minha consideração. Senhor Luiz Henrique Correia. Eu sou Luiz Henrique Correia, meu nome é Luiz Henrique Correia, faço parte da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, fundada em 1815. Então, assim, para a gente nativo, participar de uma audiência pública, na minha mente, a comunidade tinha que se fazer presente. Não se sabe por quê, não fomos convidados, não tivemos carrinho de som, mas tudo bem. Mas
morador, levante o braço. Pronto, eu concordo, são todos moradores, mas a maioria faz parte de empresas e que não está como comunidade, é isso que eu estou falando. Mas eu não estou querendo criar uma discussão. Gente, para a gente é importante essa reunião porque a gente está discutindo uma coisa para a comunidade. Ah, o meio ambiente é para a comunidade. Vamos resolver o problema de marisqueiro e pescador. É para a comunidade. Então, assim, sem a comunidade, essas obras não são importantes. Né? A gente tem uma história. A gente, quando fala da história, o poder público nunca fez nada por Bom Jesus dentro da história. Aí, de repente, a gente vem para uma reunião dessa. Segura aqui, por favor, Cláudia. E escuta nessas mudanças. A mudança ela é importante, mas ela tem que vir em parceria com os nativos, com quem mora aqui, com quem sabe falar do local. Eu tenho um bisavô que morreu com 95 anos e que no fundo da casa dele a canoa chegava na porta. É importante a orla? Foi. É importante o progresso. Mas onde está a comunidade que não participa disso? Nós temos esse projeto. Onde a gente coloca a canoa desse pescador de quase 85 anos, que foi filho de um pescador que morreu com 95? É importante, sim, escutar a comunidade. Essa comunidade tradicional, de festa popular, que não é diferente de Salvador, de cultura rica e que é feita pelo povo. Um patrimônio histórico como a igreja, que o povo que conserva, junto com a Irmandade. Uma história que vem desde 1728. Aí o povo, ele não é consultado. Não se sabe por quê. Por que que a comunidade de Bom Jesus não participa dos projetos que é para o povo? Gente, o progresso é importante, mas a comunidade ela tem que ser respeitada e ouvida. Seja onde for. Seja na ilha, seja em Salvador, porque se a comunidade se revolta e diz que não quer isso, o poder público faz o quê? Então, assim, gente, é inacreditável. A gente sabe desse progresso, dessa coisa, mas entenda, escute o povo daqui. Onde meu tio bota a canoa dele agora? Onde a cadeirante vai descer para pegar o seu transporte? A orla foi belíssima. Bom Jesus, ficou diferente, a gente está ganhando. Mas na frente da igreja centenária, a gente tinha um cais centenário, que em todo lugar isso é respeitado. Não, Bom Jesus não é respeitado. Então, gente, me desculpa, sabe? Achei assim essa coisa importante, mas o povo desta comunidade, ele merece ser escutado para caminhar comunidade e progresso. Muito obrigada. Gente, só para esclarecer, e é muito importante que tudo seja pontuado, bem como Luiz. Pronto. Esse projeto que a gente está debatendo, a iniciativa é do Executivo, a iniciativa é do Prefeito. A Câmara Municipal de Salvador, através do presidente Carlos Muniz, ela representa o povo, ela representa o cidadão. Quando a gente recebe um projeto, uma mensagem dessa do Prefeito, cabe a nós discutir com o povo, discutir com a comunidade. Se eu estou aqui hoje foi porque eu fui eleito por uma comunidade, fui eleito pelos soteropolitanos, bem como o vereador Nando Lessa, Anderson Leal, Carlos Muniz. Então, esse debate é muito importante para que a gente possa ouvir e acolher tudo que está sendo pontuado aqui. O que foi elucidado, explanado pela Kátia Carmelo, que faz parte da subcomissão técnica, são as alterações, ou seja, os pequenos ajustes para que o progresso venha, para que a gente se qualifique, se credencie, para que a ilha possa estar buscando recurso que beneficie o cidadão, para que a evolução ela aconteça através das ações da prefeitura. Então, registrar que a gente está do lado de vocês, registrar que o projeto que foi recebido pelo prefeito já passou por algumas alterações essas que com certeza
foram fruto de opinião popular. Então, gostaria de registrar isso, é muito importante. Vamos abrir para a última inscrição e vamos precisar encerrar logo em seguida, porque a gente tem alguns outros compromissos, já que ninguém se manifestou para a nova inscrição, correto? Quem é a pessoa? Ivan. Senhor Ivan Silva. Bom dia a todos e todas. Bom, vocês reparem que cada um fez um recorte aqui de uma fala, né? Um falou de meio ambiente, o outro falou de comunidade, a professora, minha colega ali, eu sou professor também, falou da questão dos territórios, da educação e etc. Então, eu vou pelo caminho da questão cultural, porque se não passar pela identidade cultural, esqueçam. O econômico atropelando o cultural, a identidade cultural de uma comunidade tradicional, se vocês não considerarem isso, seremos engolidos, como já começamos a ser engolidos, né? Essa comunidade, eu não sou daqui, eu não sou nativo, já tem algum tempo que frequento, hoje moro aqui, mas faço observações pertinentes mesmo e intencionais sobre como é que essa comunidade se comporta, como é que ela é tratada e etc. E não é difícil constatar que essa comunidade nunca foi escutada. Nunca foi escutada. Um exemplo. Espera aí, deixa eu colocar isso. Dá um exemplo para vocês. Quantos % dos soteropolitanos que vivem em Salvador vocês acreditam que sabem que aqui é Salvador? Chutem. Eu fiz essa enquetezinha já. Todos os dias eu faço. Para mim, não passa de 5%. Incrível. Isso significa que isso aqui é um lugar abandonado e esquecido há séculos. Abandonado e esquecido há séculos. Então, quando o poder público e o poder privado, o capital chega, se não tiver esse olhar sensível para a questão cultural, vai acontecer isso que o Luiz Henrique falou. Por exemplo, a comunicação, falei com o nosso amigo dele, não sei onde está, que o fato dessa comunicação não ter sido ampla, ele disse, está no Diário Oficial, está nos grandes jornais. Isso é uma comunidade tradicional. Ninguém anda consultando o Diário Oficial. Ninguém anda lendo os jornais, sabe? Eu leio muito no meu celular. Aqui chegam notícias a rodo, assim, eu leio muito. Não chegou para mim. Então, se não entender que nenhuma comunidade tradicional, a comunicação se dá em outros termos, vai ser esvaziado. Esse espaço aqui é pequeno. Tem um espaço da Filarmônica da sede que caberia 5 vezes isso aqui mais. Eu não consegui escutar a senhora porque ali fora é impossível. Esse microfone aqui é só para gravação, né? Eu até perguntei, microfone fake. Exato, então tranquilo. Então, se fosse em outro espaço lá, caberia muito mais gente. E a comunicação, me permitam dizer aos senhores, a senhora falhou. Falhou porque ela precisa ser popular. Certo? Ela precisa ser o professor e não lendo Diário Oficial. Nem tem tempo para ficar lendo Diário Oficial. Não é, colega? Não temos. Então, vou trazer as falas de alguns aqui para pontuar. Quando o nosso amigo ali falou da questão da escola, e a minha colega ali, que é professora, é preciso dizer o seguinte, a escola pública daqui, ela funciona mal. Não adianta, companheiro, fazer um projeto de 1 semana sobre questão ambiental e depois ser esquecido o ano inteiro. Isso tem que ser um tema transversal, discutido o ano inteiro. Está no currículo da escola assim. Não falo de vocês, não. Eu estou falando o seguinte, eu não falo de vocês. Eu sei que existe porque eu leciono no ensino público. O que eu digo é o seguinte, que o apoio... A razão, às vezes, da gente não conseguir abrir, como você citou, é porque a gente tem que ser até temática. A gente podia estar aqui o dia todo, inclusive marcar uma nova audiência, sob autorização do nosso presidente, para discutir a ilha, para discutir os avanços da ilha enquanto parte do município de Salvador. Mas hoje a gente está discutindo os ajustes que serão feitos para que a gente possa, no segundo momento,
tratar de discussão ilha, sim, de perfeito. em todos os caminhos. Mas, então eu vou lhe pedir para a gente ater a temática. Até... Não estou fugindo da temática, não. Perceba, eu estou construindo minha fala ainda. Como vocês fazem lá na Câmara. Eu estou construindo minha fala. Preste atenção. Então, colega, não estou dizendo a parte de vocês, não. Estou falando que o poder público não dá devida atenção à escola pública. Todo mundo aqui sabe que a escola pública aqui funciona mal, não tem suporte. Assim como a escola pública que eu leciono em São Francisco do Conde é um terror. Então não é diferente aqui. Escola pública abandonada. Então não é apenas um projeto ali de uma semana pontual. Como se trata de uma ilha, isso tem que ser uma coisa permanente, essa discussão. Nunca foi assim. Tanto, não. O que é que nunca foi assim? Escola? Muito pelo contrário, tem várias atividades, várias coisas que são feitas no mundo inteiro. Peraí, eu não estou falando, eu estou falando do apoio que o poder público não dá à escola. Isso eu sei. Eu sei. O meu sobrinho, para conseguir uma transferência, levou 3 meses. Mas vamos lá, vamos voltar. Mas não estou falando de vocês, porque eu sou professor e jamais vou fazer essa crítica aos meus colegas e às minhas colegas. Mas ao poder público, o apoio que ele dá na escola, não dá. Não dá. Simples. Só é vir lá e verificar, em loco. Estou falando por você. Como? Você está falando por elas. Não estou falando por elas, não. Eu conheço a escola. Você está querendo, você é professor, mas você não... O poder público não funciona. Não funciona. Então vamos lá. Não funciona. Não funciona. Então vamos lá. Eu vou seguir aqui. Então vamos lá. Eu vou avançar, não vou falar mais disso. Só um minuto. Gente, é o seguinte. Quando a gente iniciou essa audiência pública, foi registrado, viu, irmão? Foi registrado. Só um minuto. Eu estava... Desculpa. Quando a gente iniciou a audiência pública, foi registrado, que o que me fala são 5 minutos, até para criar regras, tá? Foi registrado que a temática do tema são os ajustes que serão feitos para a infraestrutura da produção. Então, o seu tempo, infelizmente, amigo. Não, vou terminar, vou fechar. Eu vou fechar. Então, a fala, eu tinha ido na direção da fala dele. Assim como na fala também do meu amigo ali, Jonatas, também muito contributiva do meio ambiente. Então, não dá para separar meio ambiente, a questão ambiental, a questão que Luiz Henrique traz e outras, do processo da identidade cultural de um povo. Porque, ao prejudicar a identidade cultural do povo, tudo será permitido. Tudo será permitido, porque esse povo, como o nosso amigo de novo falou de consciência, né? Como consciência, sem uma identidade cultural estabelecida, integrada. Então, é essa que eu quero trazer para vocês, que vocês considerem essas questões da identidade cultural da Ilha de Bom Jesus dos pobres, que não passa dos passos, que não passam de 5% dos soteropolitanos, que sabem que aqui é Salvador. Significa que esse aqui é um lugar esquecido, abandonado por séculos. Então o poder público tem que... Só um minuto, por favor. Então um minuto, a fala é minha. Só o poder público não pode abrir mão desse olhar. E principalmente se traz consigo na mochila o poder privado, o capital. Eu queria lhe agradecer, Ivan. Eu queria lhe agradecer, registrar que acolheremos tudo que foi levantado e discutido aqui em audiência pública, em ata, no segundo momento, remetendo à subcomissão técnica para aprovação do projeto pela Câmara Municipal de Salvador. Por se tratar de citação, eu vou lhe conferir a palavra e a gente depois declara encerrada a nossa audiência pública, aguardando o convite para almoçar. Só uma questão de esclarecimento. Eu acho que o colega se equivocou um pouco na fala quando ele tratou de que a escola não funciona. Poder público. É isso. Não, mas você tratou que a escola pública... Agora é meu momento de resposta, amigo. Eu respeitei sua fala. Eu não quero que você coloque minha fala, porque eu não disse. Não. Eu não falei dos meus colegas e das minhas colegas. Não, você não falou. Você falou... Não faz a escola Pronto. Você... Estão todos ouvindo isso? O poder público. Pronto. Mas quando você trouxe a escola não funciona, a escola pública não funciona. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, e depois eu trago para a minha realidade profissional. Eu sou profissional, pedagoga, psicopedagoga e gestora.
resultado de escola pública. Estudei na escola pública a minha vida inteira. Nós trabalhamos, fazemos um trabalho sério aqui na comunidade. Estamos completando 5 anos aqui na Escola Municipal Bom Jesus, que eu sei que é continuidade de um trabalho que já era da doutor Antônio Carlos Magalhães, que comumente todo mundo conhece como prédio e creche. Tá? Mas é um trabalho consistente e contínuo. Nossa escola é em tempo integral, com condições que precisam ser melhoradas, sim, mas nós temos um projeto político-pedagógico consistente, onde atende todos os temas transversais, inclusive de proteção ambiental, inclusive de consciência negra e estruturação cultural dos povos afrodescendentes, indígenas e locais. Né? Fazemos um trabalho de educação inclusiva, temos hoje a recente implantação de uma sala de AEE, que no ano que vem, com certeza, a gente vai estar convidando vocês para inaugurar, porque depois da reforma que nós estamos iniciando agora, que vai ter requalificação do prédio com climatização, que é realmente uma necessidade que é muito quente aqui na ilha. Então, nós não podemos dizer que não há um pensar do poder público. A gente, sim, tem necessidades e carências, como toda instituição brasileira. Eu digo isso. A escola nova, ela rachou. A nossa... Oi? Não, ventiladores, as salas são com ventiladores. Nós temos 9 salas e uma das salas é justamente a sala mista, tá? Tem ventiladores, a estrutura diante da outra escola é uma estrutura maior, macro, mas a gente tem parcerias tanto das instituições públicas como instituições privadas e locais. Nós temos a Fundação como parceira, nós temos a Filarmônica como parceira, nós temos a Igreja como parceira, a ABF como parceira, nós temos o CRAS como parceiro, nós temos a equipe de saúde como parceira. Então, assim, a rede de apoio funciona. Ela pode não funcionar em todos os casos, porque tem casos que são específicos, mas nós temos um trabalho na comunidade. Então, assim, quando a gente trata em relação à questão do poder público em si, você fez a sua colocação conforme o seu ponto de vista. Mas quando você traz que a escola daqui não funciona, você coloca em xeque todo o trabalho pedagógico que é desenvolvido ali. Você coloca em xeque uma criança que chega no primeiro ano já lendo. Entendeu? Não é o poder público, são vocês. Pois é, por isso mesmo, mas eu preciso que você respeite minha fala, amigo. Quando a gente trata da questão de alfabetização, nós estamos tratando de crianças que com 5, 6 e 7 anos estão lendo dentro da escola. Então, assim, é o trabalho de cada profissional que está ali dentro, do gestor ao porteiro, ao ADI, a minha auxiliar de limpeza, entende? Ao meu professor de AE, ao meu professor especialista de inglês, de música, de arte, de dança. Então, assim, me desculpe se a minha fala pode ter sido ofensiva, mas eu gostaria de colocar, porque o nosso trabalho não é do nada, é consistente. Muito obrigada. Com o ano de inaugurada, rachou. Mas foi corrigido. Meu sobrinho não trabalha aqui. Eu trabalho na minha escola. Meu sobrinho. Peraí, ó. Eu quero dizer aqui a todos vocês como é bom a gente ouvir a comunidade, certo? Ela está me dizendo aqui que a escola não tem ar-condicionado e a escola precisa. Você pode ter certeza que no início do ano a escola terá... Ela já está em reforma, a climatização, então, pronto. E se não tivesse, pode ter certeza que quando eu saísse daqui ia conversar com o secretário da Educação Tiago esteve conosco na semana justamente, iríamos resolver isso o mais rápido possível. Como é bom nós ouvirmos a comunidade. É por isso que nós estamos aqui, tá certo? Agora, o que é que eu quero dizer a vocês? Que sem o poder público, nós não faríamos nada disso. O poder público pode falhar? Claro, como qualquer ser humano.
Mas nós estamos aqui para pegar essas falhas e colocarmos para que elas não aconteçam mais. É para isso que nós estamos aqui ouvindo vocês, tá certo? Quero aqui, Cidinho, que você agora... Eu quero agradecer a todos e declarar encerrada a sessão.